Quem é que faz o velório antes do tempo? Quem gosta de velório aqui? Levante as mãos. Alguém gosta de velório? Não? Claro, nós vamos a um velório, as lágrimas, porque perdemos alguém caro. Mas quem sofre por antecipação? Levante as mãos. Levante bem as mãos. Grande parte sofre por antecipação. Vocês estão velando um problema que ainda não aconteceu. Gostam de velórios mentais? Mas quem é que, na prática, o eu tem prazer de sofrer por antecipação? Ninguém. Mas por que nós sofremos? Porque quem está no comando não é o piloto, são os copilotos. Os copilotos são fundamentais? Sem eles, nós não seríamos uma espécie tão complexa. Eles são muito importantes. Nesse exato momento em que eu estou falando, o gatilho cerebral ou o gatilho da memória está disparando-se milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, para que você tenha acesso a milhões de dados, para que entenda cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. Vocês não imaginam como o ser humano é extremamente complexo. Vocês não imaginam como cada pessoa, mesmo aquela que nos decepciona, tem uma sofisticação tremenda. Por isso, discriminar dois seres humanos pela fina camada da cor da pele, ou porque um é rico e o outro é pobre, ou porque um é celebridade e o outro é anônimo, é uma atitude completamente desinteligente. Cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Por isso, todas as pessoas que de alguma forma te frustram, se você souber como encantá-la, impactá-la, você vai extrair ouro por detrás da frustração. Mas a tendência nossa é excluir, rejeitar, se afastar daquelas pessoas que de alguma forma imprimiram dor. Sabe por quê? Porque não somos garimpeiros de ouro, que consegue ouvir o inaudível e nem ver o invisível. Há um mundo a ser explorado nos seus filhos. Há um mundo a ser explorado no seu parceiro ou parceira. Tem mulheres que me dizem: Dr. Cury, me casei com um homem muito complicado, até exagera. Pense numa pessoa ansiosa. Eu dou um passo para trás. Se você que é um psiquiatra e pesquisa na área, se conviver 5 minutos com este homem, você vai ter um ataque de ansiedade. Eu me aproximo dela e lhe digo: minha filha, se você escolher uma pessoa muito difícil para viver, sinceramente você não deve ser tão fácil. E este homem vai ficar mais difícil se você não aprender a usar as técnicas corretas. Se você usar técnicas de antigestão da emoção, apontar falhas, denunciar defeitos, você está apta para conviver com máquinas, mas não para construir um belo romance. Mas a tendência do ser humano é ouvir só o audível, ouvir os defeitos, ver o visível, observar as falhas. Nós não conseguimos ser garimpeiros de ouros que exploram o que as pessoas têm de melhor. Por isso, nós precisamos que todo ser humano, não importa se ele é um médico ou um paciente, um psiquiatra ou uma pessoa ansiosa, não importa se ele é um executivo ou um funcionário, não importa se ele é um professor ou um aluno, todo ser humano deveria ser um garimpeiro de ouro no solo das pessoas com as quais convive durante toda a sua história existencial. Um dos meus trabalhos, não apenas aqui dando conferência e treinamento para vocês e para várias milhares de pessoas que estão me assistindo ao vivo em diversos países, é formar uma safra de garimpeiros de gestão da emoção. Seres humanos que saem do cárcere da rotina para entender que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós.
o copiloto, o gatilho cerebral está disparando todos os dias. Sem esse copiloto, você não conseguiria, ao olhar para uma flor, identificá-la e separá-la de milhões de outras coisas. Uma flor não é uma porta, não é uma nuvem, não é um carro, não é uma peça de roupa. O gatilho cerebral, ele dispara numa velocidade surpreendente, abrindo janelas e mais janelas, levando-nos a assimilar milhões de dados para definir um objeto exterior. E a âncora, ela vai modulando-se a partir da abertura das janelas. Uma pessoa que tem uma âncora muito aberta, ela não tem foco. Ela pensa numa coisa, pensa noutra, sonha aqui, sonha acolá, deseja isso, deseja aquilo, e ela se torna estéril. Sabe aquelas pessoas muito inteligentes que não produzem quase nada, nunca realizam os seus sonhos, porque a âncora está aberta demais. E na outra ponta, sabe aquelas pessoas que adoecem porque têm claustrofobia ou acrofobia? Claustrofobia, medo de lugar fechado, acrofobia, medo de altura, glossofobia, medo de falar em público, é porque a âncora se fechou. Toda vez que a âncora se fecha demais ou se abre demais, é um problema. Se abrir demais, nós vamos ter pessoas, reitero, que pensam muito e realizam muito pouco. São quase que estéreis. Se fecha demais, nós vamos ter pessoas maravilhosas, mas que são escravos das suas fobias, da sua impulsividade, da sua autopunição, das suas preocupações, inclusive do seu sofrimento por antecipação. Estão entendendo, meus alunos? São meus alunos ou meus espectadores? Eu sou um professor que provoca os alunos. Porque são assuntos difíceis, mas eu estou usando uma série de metáforas para que vocês possam entendê-los. Até para que vocês possam replicá-lo. Não apenas na sua história, mas também ajudando os seus colaboradores nas empresas, os seus alunos, os seus familiares e assim por diante. Então vamos lá. Temos 4 copilotos. Falei de 3. Primeiro, gatilho da memória, ou gatilho cerebral. Segundo, janelas da memória. Se a janela é errada, a janela killer, entra o fenômeno âncora. Abrindo ou fechando o circuito? Fechando o circuito. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. O alto fluxo é um fenômeno muito interessante. Ele faz uma varredura na grande cidade da memória. Por exemplo, Londres é uma cidade que tem inúmeros bairros, inúmeras praças, teatros, museus, museu natural, de história natural. A mente humana, de qualquer ser humano, tem múltiplas praças, tem jardins, tem ambientes agradáveis, mas é possível, e isso acontece com muita frequência, que nós nos localizamos nos bairros mais perigosos da nossa mente. O ser humano tem tendência a se fixar nas ruas que estão esburacadas, nas praças mal iluminadas. A tendência, sem atuação do eu, como gestor da mente humana, é o gatilho encontrar as janelas que têm mais alto volume emocional. E as janelas que frequentemente têm mais alto volume emocional são aquelas que mais têm dor, algum tipo de dor. Desde angústia, humor depressivo, fobias, impulsividade e assim por diante. Por isso que os jornais, eles têm tendência a noticiar o quê? Notícias boas ou ruins? Ruins. Sem saber, sem ter consciência crítica, eles estão mexendo com esses mecanismos inconscientes. Ou seja, noticiam as informações dramáticas, porque detona o gatilho, abre com muito mais facilidade as janelas killers, consequentemente vincula o espectador com o noticiário. Então a imprensa faz um desfavor à humanidade quando ela, não apenas, ela deveria ser livre sempre, mas ela deveria ser inteligente também, porque há milhares de notícias maravilhosas que poderiam ser divulgadas para irrigar a formação de janelas light, mas como o ser humano tem tendência à morbidade,
tem tendência a se vincular com a desgraça, com a miséria, com a violência, então a imprensa também, ela acaba dirigindo a sua pauta, a sua agenda para essas informações, porque mexe com mecanismos inconscientes, com os copilotos vinculando-se com as janelas killers com muito mais facilidade. Aí ocorre a apologia da miserabilidade e não a neutralização, do prazer, a neutralização da dor pelo prazer, neutralização de atos terroristas pelos atos altruístas, a neutralização do egoísmo com a generosidade e assim por diante. E os pais têm tendência a fazer a mesma coisa em casa, ao invés de exaltar os comportamentos saudáveis dos seus filhos, eles têm tendência a exaltar aquilo que é digno de repreensão, apontando falhas, erros, apontando atitudes anacrônicas. Os pais se tornam jornalistas, também de péssimas qualidades, quando não entendem que nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Falhas têm de ser apontadas, erros têm de ser denunciados, mas nós precisamos aprender a enxergar aquilo que eu lhes disse, o que não é tangível aos olhos. Teus filhos têm muitos comportamentos saudáveis que vocês deveriam aplaudir. Tua esposa, teu marido, teu namorado, tua namorada, teu colega de trabalho, se você abrir os olhos da sua mente, há muitos comportamentos que passam despercebidos, porque a nossa mente está viciada, como está viciada a emoção de um usuário de drogas, como cocaína e heroína, que tem uma compulsão pela substância. Nós temos tendência à compulsão pelas falhas, à perceptividade daquilo que nós não gostamos. E isso asfixia, inclusive, a relação entre professores e alunos. Um professor, se conhecesse gestão da emoção, ao invés de apontar a falha de um aluno que acabou de ter um comportamento inadequado, ele, em primeiro lugar, exalta quem erra mais do que o seu próprio erro. Ele diz: João, Maria, John, Mary, você não é mais um número nesta classe, mas um aluno insubstituível. E eu tenho orgulho de ser seu professor ou sua professora.